nossas vidas em Ti. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejamos inabaláveis no compromisso de serviço a Cristo. Irmãos, queiram ficar em pé para juntos lermos o Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versos 25 a 33. Lucas, capítulo 14, versos 25 a 33. Pouco tempo atrás, eu disse aos irmãos que deveriam orar ao Senhor, rogando a Deus oportunidades para testemunharem de Cristo. E os irmãos oraram. E constantemente, irmãos têm me procurado e têm dito: pastor, o Senhor de fato me tem entregue pessoas. Isso aconteceu comigo, irmãos. Eu estava na cadeira do barbeiro e o assunto naquele momento era de pessoas que cometem absurdos por amor ao dinheiro. Matam pai e mãe por conta do dinheiro. E aí a oportunidade foi citar a palavra de Deus que nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ali uma conversa evangelística aconteceu. E agora pela manhã mais um irmão me procurou dizendo: pastor, eu orei ao Senhor e impressionante como o Senhor me tem dado vidas para que eu fale de Cristo a essas pessoas. O meu desejo nessa manhã é, pela palavra do Senhor, também dizer a você que você, como discípulo do Senhor Jesus Cristo, precisa manter o compromisso inabalável de testemunhar dele. Lucas 14, 25 diz-nos assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo-lhe condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Podem assentar, irmãos. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto da palavra do Senhor. Muitos daqueles que seguiam a Jesus e seguiam ocasionalmente, não permaneciam comprometidos com o Senhor Jesus. Observe Lucas dizendo que não eram poucos os que seguiam a Jesus. Grandes multidões o acompanhavam, é o que diz o texto bíblico. E para essas multidões, Jesus tinha um recado duro, sempre presente em seu discurso. Se alguém vem a mim e não está disposto a comprometer-se de tal modo que eu seja prioridade, ainda não pode ser meu discípulo. Jesus, mais do que qualquer pessoa, sabia quem ele era. Ele sabia que ele era Deus, que em carne veio a este mundo. Seria um erro do Senhor Jesus Cristo deixar que as pessoas acreditassem que ele era mais um rabi, talvez um profeta à maneira do profeta Elias.
o líder religioso em Israel, o fundador de um novo partido que talvez rivalizaria com fariseus, saduceus, zelotes, essênios. Não, Jesus sabia quem ele era. E ele se compadecia das pessoas que não sabiam quem ele era, a ponto de dizer: vocês precisam entregar toda a vida em minhas mãos, porque eu sou o Senhor. Se alguém não está disposto a colocar-me em primeiro plano, mesmo em face dos laços familiares, pai, mãe, esposa, filhos, irmãos e irmãs, ainda não está preparado para ser meu discípulo. A palavra do Senhor, irmãos, não está falando de esquecer ou de desonrar familiares, mas está falando de prioridade. Tão melhor você será um filho, quanto melhor for discípulo do Senhor Jesus Cristo. Tão melhor você será esposa, quanto mais comprometida for com o Senhor Jesus Cristo. E no versículo 27, então, o Senhor Jesus Cristo diz: o discipulado inclui a caminhada até a cruz. Cruz aqui, irmãos, não como aquela pessoa que diz: eu tenho um patrão que é a minha cruz, ou eu tenho um calo aqui no meu pé que é a cruz que eu carrego. Isso é muito pouco. Jesus está falando da morte, da entrega da vida, porque naqueles dias falar da cruz era carregar a peça horizontal do madeiro. A pessoa então carregava aquela peça pesada e ela era condenada à morte e era fixada na peça vertical da cruz. É disso que Jesus está falando. Ele está caminhando para Jerusalém quando ele diz às multidões: se vocês também não tiverem disposição para carregar a própria cruz, não podem ser meus discípulos. Compromisso inabalável com Cristo é marca do discipulado. Não é para ouvintes, para quem apenas quer ouvir o Senhor Jesus. E nós temos muitas pessoas que ouvem a mensagem de Jesus por meio do ministério desta igreja, seja presencialmente, seja na internet. Mas o Senhor Jesus Cristo nos convida a sermos mais do que ouvintes, e mais até do que entusiastas. Existem pessoas que são assim. Como eu acho bonito o que os crentes fazem. Irmãos, outro dia eu estava aqui à frente do templo, estava com um funcionário da nossa igreja, analisando como faríamos para resolver um problema ali da calçada, e uma pessoa me perguntou, não sabia que eu sou o pastor da igreja, me perguntou: quais são os dias de culto aqui? E eu falei dos dias do culto, e falei que ela seria bem-vinda, e ela me disse assim: eu sempre tive curiosidade de entrar nesse lugar. Como é bonito isso aqui. Uma entusiasta, mas certamente não conhece o conteúdo daquilo que nós pregamos. Nos dias de Jesus, havia gente entusiasmada com as curas. Quem sabe não será hoje que Jesus realizará mais uma quantidade boa de curas. Havia pessoas entusiasmadas com a possibilidade do Senhor Jesus Cristo multiplicar alimentos. Naqueles dias de dificuldade para se conseguir o alimento, havia pessoas assim, desejando ver Jesus multiplicar pães e peixes mais uma vez. Havia quem estava também entusiasmado com a possibilidade de Jesus fundar um novo reino aqui na terra, retirando Israel do domínio de Roma e proclamando o seu reinado em Jerusalém. E quem sabe, estando perto de Jesus, poderia haver um lugar especial nesse novo governo. Jesus diz que se alguém não quer ser discípulo dele, assumir a possibilidade de perder a vida por amá-lo e segui-lo inabalavelmente, ainda não está preparado para continuar aos pés dele. A designação mais comum para seguidores de Jesus é discípulo. Essa palavra, irmãos, aparece 257 vezes apenas nos evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos. 257 vezes. E a indicação é: quem está disposto a servir ao Senhor Jesus, seguindo mesmo em face do alto custo que o compromisso com Jesus possa representar.
seguir até a morte de cruz, é o que pode acontecer com você e comigo, se permanecermos comprometidos inabalavelmente com o Senhor Jesus. Ele quer nos ensinar aqui que o compromisso inabalável com Ele significa amá-lo mais do que a qualquer outra pessoa. Como eu disse, Jesus não está falando de desprezo à família, de desonra. Isso seria uma contradição. É Jesus quem diz que aqueles que se esqueciam dos seus pais, proferindo a palavra corbã e dizendo que eu tenho é para ofertar a Deus, eu não tenho que sustentar o meu pai e a minha mãe, invalidavam a lei. Portanto, Jesus não está dizendo que você deve abandonar o seu pai ou a sua mãe. Veja o que diz Mateus capítulo 10, versos 37 a 39. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. A Bíblia explica a Bíblia. Se toda a Bíblia, escrita por aproximadamente 40 homens de Deus, no espaço de 1500 anos, em diferentes lugares, em diferentes contextos, mantém unidade completa, você sabe que isso se dá porque ela é inspirada por Deus. Então, se você quer entender melhor o que a Bíblia está dizendo, leia a Bíblia. Aqui a palavra do Senhor mostra Jesus explicando que a questão é amar a pai ou mãe mais do que a ele. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E numa cultura como a nossa, em que podemos correr o risco de alguém dar ao filho ou à filha a condição de príncipe ou princesa, um quase reizinho, quase que uma rainhazinha, a palavra do Senhor diz, também o filho ou a filha não devem ser amados mais do que o Senhor Jesus. Versículo 38, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua renúncia, quem não aceita o escárnio deste mundo, quem não lida com as dificuldades que esse mundo mal impõe ao discípulo de Jesus, não é digno do Senhor Jesus. Versículo 39 diz, quem acha a sua vida, perdê-la-á. Sabe quem segura tanto um pássaro e diz, eu consegui capturar esse pássaro belo e eu vou segurar fortemente em minhas mãos para que ele não escape e ao final mata o pássaro? Quem segura a sua vida e ama a sua vida e ama este mundo, pode acabar perdendo tudo, porque não salvo por Cristo, não conhecerá a vida eterna. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Encontrará o sentido da vida, o propósito do viver e a vida eterna, que é o prêmio final do Senhor Jesus Cristo, àqueles que nele creem. Amar a si mesmo, amar aos familiares, ou amar este mundo mais do que ao Senhor Jesus Cristo, significa que o seu compromisso com Cristo ainda não é inabalável. Significa que o seu discipulado ainda está por acontecer no nível de profundidade. A palavra do Senhor continua nos mostrando que esse compromisso envolve a convicção de quem é Cristo, mas também o trabalho na expansão do reino de Cristo. Então Jesus aqui nos apresenta duas ilustrações. Primeiro, a pessoa que quer construir um prédio, uma torre, e tem dinheiro para preparar os alicerces, mas não calculou quanto custará para levantar a torre e acabá-la. A palavra do Senhor diz que essa pessoa será alvo de zombaria. Versículo 30, as pessoas dirão, este homem começou a construir e não pôde acabar. Irmãos, as igrejas evangélicas em nossos dias podem ser comparadas a terminal rodoviário. Se você vai a um terminal rodoviário ou a um aeroporto, você verá que estão sempre cheios, mas você nunca verá as mesmas pessoas no dia seguinte. Muita gente hoje, e aí você vai no dia seguinte, há muita gente, mas as pessoas do dia seguinte não são as mesmas do dia anterior. As igrejas, meus irmãos, porque não há visão de quem é Jesus Cristo,
Porque não existe a ideia de que uno-me a uma igreja para dar tudo de mim a Cristo, mas porque existe a ideia de que estou na igreja para perguntar à igreja o que ela pode me dar, para que eu seja beneficiado. E há uma maldita teologia, chamada de teologia da prosperidade. Eu digo que é maldita porque não é bíblica, que ainda dirá às pessoas: vocês poderão sair daqui mais carnais, porque nós te daremos a ideia de que você poderá ser feliz ganhando muitos bens. Então as igrejas lidam com uma rotatividade grande de pessoas, porque elas vão a uma reunião, a um culto ao Senhor, e de repente ao final elas dizem: eu não senti que o pastor conseguiu me dar aquela injeção de ânimo para que eu saia daqui e faça grandes coisas. Ou aquela igreja, ela não tem uma oração poderosa, leia-se por oração poderosa, oração barulhenta. Como que terminais rodoviários? A pergunta é: quantos, de fato, unem-se à igreja de Jesus para trabalharem em prol daquele que já realizou o seu penoso trabalho, que foi entregar-se em seu lugar? Irmãos, isso é muito sério. O cristianismo, em nossos dias, tem se assemelhado mais a um shopping center religioso do que a qualquer outra coisa. Não se permita amar tanto esse mundo, a ponto de assimilar a lógica desse mundo e fazer da igreja mais um centro de serviços. Não é possível que a igreja seja isso, porque a igreja vive em torno de Jesus Cristo. Pode parecer para o incrédulo que isso não é atraente, mas para aquele que está satisfeito em Cristo, o culto bíblico é suficiente. O culto em que Jesus Cristo é exaltado em sua glória. A palavra é exposta com fidelidade e aplicada a cada coração, em que as pessoas são edificadas na fé e encorajadas a amarem o Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas. Quantos estão dispostos a lançar os alicerces e continuarem trabalhando para que o edifício da fé seja concluído, ou então serão alvo de zombaria? Aquele ali dizia que era crente, se empolgou, não tinha outro assunto a não ser Jesus, e chamou todos para a igreja dele, mas hoje ele mesmo não está por lá. O que aconteceu? A palavra do Senhor diz que o compromisso inabalável com Cristo se vê na fidelidade a Ele, naquele crente, que você não verá falando cada dia de uma super programação, mas cada dia de um novo compromisso com o Senhor. A firmeza da fé de alguém que todos os dias mergulha no evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e todos os dias se satisfaz em Cristo. Todos os dias se encontra aos pés do Senhor e todos os dias se fascina um pouco mais pelo Senhor, porque Ele é fascinante. O caráter de Jesus é fascinante. Aquele crente que por gratidão a Deus diz: ó Deus, eu recebi tanto, que eu tenho muito a compartilhar. A igreja, meus irmãos, precisa ser a reunião daqueles que têm um compromisso tão inabalável com Cristo, que trabalham pela expansão do reino de Cristo. E eu dou graças a Deus, porque há muitos e muitos membros desta igreja envolvidos no serviço, na obra do reino de Cristo. O Senhor Jesus Cristo continua dizendo que esse compromisso envolve também defender os discípulos de Cristo, defender o reino de Cristo, e fala então da possibilidade no versículo 31 de um rei ir combater contra outro rei. Diz: cuidado, trabalhe com muitos, arregimente muitos, e só vá à batalha se você estiver firme, na certeza de que você pode enfrentar grandes dificuldades e ainda assim você não voltará atrás, porque você está empenhado na batalha do reino de Deus. Como diz Judas na sua carta universal, batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Com sabedoria. O texto bíblico mostra Jesus dizendo: se você acredita que ainda não está preparado para a batalha, prepare-se um pouco mais, negocie com aquele que vem contra você. Aliás, irmãos, testemunhar de Cristo envolve firmeza,
mas também sabedoria. Em alguns lugares, ao nos identificarmos como cristãos evangélicos, farão um raio-x de nós, e esse raio-x dirá de uma série de coisas que não identificam você. Porque as pessoas têm as suas conclusões sobre a fé evangélica. Uma parte da igreja evangélica brasileira, ou que se identifica assim, há muito tempo não é igreja, muito menos evangélica. Então, ao batalhar por Cristo, peça ao Senhor sabedoria, para que você ouça aquilo que não quer ouvir, mas para que você negocie com a pessoa, algo do tipo, eu te ouvi, agora me permita falar. Quando eu era estudante universitário, surgiu uma discussão qualquer na sala de aula. Naquela ocasião estávamos discutindo uma literatura escrita por Max Weber. E aí alguém passou a falar sobre a ganância dos evangélicos ou a ética capitalista dos evangélicos. E houve um momento, irmãos, em que, para aquele pequeno grupo, eu lancei um convite, não fiz isso de modo bravo, fiz até com amor. Eu disse, olha, eu já era pastor, no último ano do curso de História eu fui ordenado ao ministério. Disse, olha, nós teremos a assembleia na próxima semana, e vocês não podem falar ou votar, é claro, porque não são membros da igreja. Mas eu quero convidar vocês a irem à reunião da igreja e observarem uma assembleia de cristãos batistas. Porque vocês sabem que o estudo de caso deve ser feito em loco. Eu proponho a vocês fazerem um estudo de caso. E um colega foi. E aquela ocasião, naquela época ainda tínhamos poucos materiais da igreja sendo disponibilizados na internet. Distribuíamos uma cópia, isso era feito aqui nesta igreja tempos atrás, uma cópia com todas as contas da igreja, submetidas à assembleia, apreciadas pelo auditório. Lá nós não tínhamos um Miqueias, lá nós tínhamos a Gilda, que era a tesoureira da igreja Miqueias. E a Gilda lendo tudo aquilo, e ao final, alguns irmãos perguntaram, votaram, e essa pessoa então disse, olha, você precisa dizer, porque as pessoas não sabem que isso existe. E na época eu disse, olha, o Brasil passou por um período de regime ditatorial, mas durante todo esse período as igrejas batistas continuaram democráticas, apresentando tudo em assembleias, mas isso é claro que não é dito. Isso é claro que o senso comum da mídia não dirá. A mídia vende desgraça, não é, irmãos? Então a mídia venderá a notícia de alguém que, não sendo pastor, identificava-se como pastor e se envolveu em algum escândalo financeiro. Mas não falará de igrejas que se reúnem livremente. Meus irmãos, se nós dissermos, irmão Ralph, que na sua igreja até o pastor presta contas, as pessoas duvidarão. E se disser, Ralph, que o pastor é eleito pelos membros, pelo voto, e pode ser exonerado pelos membros, as pessoas então pensarão, isso é conversa de professor. Irmãos, não tenham medo. A verdade aparecerá. O que a palavra de Deus diz é que não há nada que esteja encoberto, que não seja descoberto, com amor. Não estabelecendo uma guerra religiosa, com sabedoria vinda do Espírito, diga, me permita te falar sobre o que é essa igreja, sobre a compreensão bíblica acerca de Cristo, sobre o Evangelho. Diga às pessoas, você se surpreenderá com a admiração de muitos, por aquele povo fiel, correto, que ainda há em nossos dias. Aliás, a tesoureira da congregação do Vale do Sol está aqui hoje pela manhã, a irmã Ângela. Como é bom dizermos isso, que a igreja se reúne, a igreja elege um irmão em Cristo, um crente em Jesus Cristo, o irmão Miqueias, a irmã Ângela, o vice é o irmão Anselmo, e diz, cuidem disso, porque os nossos pastores,
eles têm um outro papel. Irmãos, vocês não calculam a satisfação que pastores batistas têm por saberem que eles não têm que administrar as contas da igreja. Vejam bem, eles têm que administrar as decisões da Assembleia, mas a execução das contas é para o tesoureiro. Outro dia eu disse ao Miqueias que eu preferiria pregar 10 sermões do que preparar um relatório financeiro, né, Miqueias? Miqueias discordou de mim, né? Acho que o Miqueias não tem juízo não, irmãos. Miqueias prefere fazer um relatório financeiro do que pregar 10 vezes. É claro, Miqueias, que é melhor pregar 10 vezes do que fazer um relatório daquele. Meus irmãos, esse é só um exemplo de que o compromisso com Cristo envolve carregar a cruz num mundo que já concluiu, apressadamente e injustamente, que os evangélicos são isso ou aquilo que a mídia diz. Normalmente, meu irmão, se você vê na TV, desconfie, não deve ser verdade. Porque quando alguém come num restaurante, no fast food, ele não come para ser alimentado. Ele come para que haja uma boa sensação no paladar. Aí tem que ter muito sal ou tem que ter muito açúcar. Então, como a mídia precisa de assistência, de audiência, ela te dará aquilo que tem muito açúcar ou muito sal. Quando se fala dos evangélicos, então, desconfie. A mídia não sabe do que está falando. Deve ter exceções, sim. Mas eu digo isso, irmãos, porque observem como em produções artísticas do Brasil o evangélico é pintado. Normalmente é uma pessoa ignorante e com falhas morais. Mas eu conheço em sua maioria crentes em Jesus com os quais convivo, que são pessoas sérias, estudiosas e moralmente idôneas. Nós precisamos dizer isso, mas dizer isso com amor e com sabedoria. Nós estamos comprometidos com Cristo. O Senhor Jesus Cristo então conclui dizendo: todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu convivi com um pós-doutor em física. Ele havia retornado da cidade de Pisa, na Itália. Foi meu professor de grego e professor do pastor Petrônio, doutor Antônio Delson. Hoje é pastor de uma igreja local e continua sendo o chefe do departamento de física da universidade em que nós estudamos. E era muito interessante ver a reação das pessoas quando ele se apresentava. Ele era uma referência científica no Brasil, e ainda é, por conta de tudo que já produziu no estudo de física quântica. E aí no currículo dele, quando ele dizia que ele era bacharel em teologia, as pessoas já ficavam um tanto curiosas. Quando ele foi ordenado ao ministério, que ele dizia que era pastor de uma igreja, então muita gente não acreditava. Irmãos, tempos atrás eu estive numa reunião muito conturbada na Câmara Municipal de Divinópolis. E a coisa não foi fácil, era um clima de guerra. E eu disse: olha, não há a mínima condição de argumentar aqui, de falar qualquer coisa. Aliás, eu tenho uma esposa e tenho 2 filhos, eu não quero uma viúva e 2 órfãos em minha casa. Então eu resolvi falar sobre possibilidade de conversar quando há pontos de vista divergentes, de falar e de ouvir. E aí eu citei o pastor Martin Luther King Jr., que praticou aquilo que foi chamado de resistência pela não violência. Não concordar com a segregação racial, mas não se envolver em nenhum protesto violento para que a sua causa fosse legitimada. E quando eu falei isso, uns 2 ou 3 líderes de um movimento estudantil aqui da cidade, eu lembro quando um falou para o outro, e eu ainda tenho a habilidade de ler os lábios, e estou muito prejudicado ultimamente por conta das máscaras. Antes das máscaras, vocês diziam coisas aí nesse auditório que acreditavam que eu não sabia o que estavam dizendo, mas eu sabia. É por essa razão que quando vocês chegavam na porta e eu comentava o assunto, vocês ficavam espantados. Alguns irmãos até pensavam: revelação, pastor, dizia: não, leitura labial. E aí um deles olhou para o outro e disse: Luther King era pastor? Sabe aquele menino que sabe de tudo, domina tudo, pastor Petrônio, é um erudito, mas ele não lembra de ler,
ele consome postagens das redes sociais. Então, quando eu falei, o pastor batista norte-americano Martin Luther King Jr., ele era pastor? Pastor? Como assim pastor? Meus irmãos, envolve nesses dias o compromisso com Cristo, dizer mais uma vez, digam o que quiserem dizer, acerca das impressões que vocês têm, vocês são livres acerca disso, mas eu continuo dizendo, que a pessoa mais admirável que a humanidade já pôde conhecer é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome dele. Digam isso, irmãos. Compromisso com Jesus é inabalável, quando o compromisso com ele está acima de outras pessoas e outras causas. Discipulado é nada mais, nada menos do que imitar o Senhor Jesus Cristo neste mundo. Então, nos versículos 34 e 35, sabendo que naqueles dias o sal era muito valioso, inclusive pessoas eram pagas com o sal. Daí a ideia de soldo, o soldado recebia o seu pagamento também em sal. O Senhor Jesus Cristo então diz no versículo 34, o sal é certamente bom, dá sabor à comida, preserva o alimento. Lembra, irmãos, não existia geladeira, não existia refrigerador. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, isto é, sem sabor, como restaurar-lhe o sabor? Na verdade, não havia como fazer isso. O sal era simplesmente descartado na rua. Versículo 35, nem presta para a terra, não presta nem para adubar, nem mesmo para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que a igreja não seja depósito de sal, que a igreja seja distribuidora de sal para dar sabor a esse mundo, para preservar a pregação do Evangelho neste mundo. Jesus Cristo está dizendo que devemos nos comprometer com Ele, como o sal só tem razão de existência se ele é capaz de salgar. Meus irmãos, podemos testemunhar de Cristo. O Ministério de Missões tem nos desafiado a presentearmos pessoas com o Evangelho de João. É parte da campanha de missões nacionais. Podemos, meus irmãos, dedicar os nossos bens. Por exemplo, nesse momento, o diácono Roberto lidera um grupo da nossa igreja e cabe você, se o Senhor te der meios para participar, que está trabalhando para que enviemos um missionário para morar na cidade de Abaeté. Envolve também a piedade, uma vida de consagração ao Senhor, de comunhão com o nosso Deus. Tema do culto jovem de ontem. A pergunta do pregador ontem foi: como está a sua comunhão com Deus? Compromisso inabalável, que você, que já lançou as bases do edifício da fé, continue no poder do nome de Jesus, trabalhando por essa edificação, mas que não haja a possibilidade da zombaria, de quem pode dizer, ele começou, mas interrompeu o seu compromisso com Cristo. Que Deus, pois, nos fortaleça. Vamos orar? Sejam simpáticos em orar também pelo irmão Dalmo. Ele é irmão da Cida. Ele está